Bem, pessoal, é oficial. A situação em Gaza chegou a um ponto crítico. O plano final de Netanyahu para Gaza é tão assustador que pode mudar o futuro do Oriente Médio de forma catastrófica. Israel agora está se preparando para seu avanço final em Gaza e não vai parar até alcançar a ocupação total de toda a região. Para se preparar para essa ação, Israel levou a crise humanitária a níveis catastróficos. Com o bloqueio total, comida e água estão extremamente escassas, e as mortes por fome e desnutrição estão aumentando drasticamente, especialmente entre crianças, idosos e doentes. Enquanto o mundo assiste às atrocidades em Gaza, algo monumental ocorre no cenário mundial. Países como Canadá, Reino Unido, Austrália e França agora estão se preparando para reconhecer oficialmente a Palestina na cúpula da Organização das Nações Unidas do próximo mês. Por quase 2 anos, governos ocidentais e a grande mídia relutam ou evitam chamar essa guerra pelo que ela é. As imagens de Gaza hoje são impossíveis de ignorar. É hora de dizer a verdade. Isso não se trata de autodefesa de Israel, mas sim da aniquilação total de uma região e seu povo. Netanyahu tem o poder de encerrar essa guerra injusta, mas, apesar da pressão, não cedeu nada. A comunidade internacional vai impedir a maior crise humanitária ou Netanyahu seguirá com seu ato final e aterrorizante? Vamos analisar isso no vídeo importante de hoje, pessoal. O aval de Netanyahu à anexação de Israel não é algo novo, mas resultado de décadas de preparação. Atualmente, os territórios palestinos se limitam à Cisjordânia e à faixa de Gaza. Ao longo dos anos, colonos israelenses avançaram gradualmente sobre a Cisjordânia, estabelecendo grandes assentamentos apoiados pelo Estado em terras palestinas. Esses assentamentos são defendidos com base na promessa divina da terra ao povo judeu. Na prática, eles resultam do deslocamento forçado de palestinos que vivem ali há gerações, sob proteção de soldados fortemente armados das forças de defesa de Israel. Essa confiscação sistemática de terras e a expansão de assentamentos ilegais foram amplamente condenadas nas Nações Unidas. Na verdade, a grande maioria das nações do mundo tem votado consistentemente para que Israel remova seus assentamentos ilegais na Cisjordânia. Como destaca artigo da The Atlantic, colonos de extrema-direita de Israel agora miram algo ainda mais radical: anexar a faixa de Gaza. Enquanto a Cisjordânia é fragmentada por assentamentos, Gaza segue relativamente intocada, mas ainda oprimida. A faixa de Gaza é frequentemente descrita como a maior prisão a céu aberto do mundo, já que Gaza está sob bloqueio e os moradores não conseguem sair há 20 anos. Em 2005, Israel retirou 8.000 colonos de Gaza, entregando o controle nominal aos palestinos, uma decisão que muitos colonos israelenses nunca perdoaram. No caos da guerra, colonos de extrema-direita de Israel viram nova chance de avançar sua agenda. Motivados pelo conflito, líderes de direita organizam um movimento para reanexar Gaza e repovoá-la com assentamentos judaicos. Desde o começo da guerra, mais de 1/3 dos parlamentares do governo Netanyahu apoiaram publicamente o plano. Um dos mais vocais é o ministro de extrema-direita Itamar Ben-Gvir, que afirmou recentemente: "Estamos transmitindo a mensagem de que, a partir de agora, conquistamos e anunciamos soberania sobre toda a faixa de Gaza, eliminando todos do Hamas e promovendo a chamada imigração voluntária, termo que está longe de refletir a realidade." Vamos dizer exatamente do que se trata. O governo de extrema-direita de Israel quer se livrar de todos os palestinos da região e controlar toda a terra no futuro. E agora? Segundo reportagens recentes, Netanyahu e seu gabinete de extrema-direita aprovaram oficialmente o plano, apesar da resistência dentro do setor de segurança de Israel. Mais de 600 ex-oficiais de segurança israelenses pediram ao presidente Trump que acabe com a guerra de Israel em Gaza. Em carta aberta, disseram que as forças de defesa de Israel já atingiram há tempos os objetivos de desmantelar as forças militares e o governo do Hamas. A opinião pública tem pouca influência sobre Benjamin Netanyahu. Ele tem muito em jogo para pensar em encerrar a guerra em Gaza. Enquanto estiver no poder, a ofensiva dificilmente cessará. Na verdade, há 3 razões principais pelas quais Netanyahu está comprometido em continuar esse conflito. O principal motivo é a necessidade dele de manter o poder a qualquer custo. Na última eleição em Israel, a coalizão dele teve só 48,4% dos votos. Apoia-se fortemente em partidos de extrema-direita anti-árabes para formar governo. Esses partidos exigem que ele mantenha a ofensiva a qualquer custo.
Sem o apoio deles, sua frágil coalizão e o controle do poder desmoronariam. Mas seu incentivo para manter a guerra vai além de se manter no poder. Bibi também enfrenta acusações de corrupção que antecedem o dia 7 de outubro em. Atualmente, Netanyahu está sendo julgado por corrupção, incluindo suborno, fraude e abuso de confiança. Ele é acusado de receber presentes de luxo, como charutos, champanhe e joias avaliados em mais de $20 mil de empresários em troca de favores políticos. Em outro caso, ele supostamente negociou uma cobertura favorável da mídia com um editor de jornal em troca de esforços para enfraquecer um veículo concorrente. A acusação mais séria é que Netanyahu deu benefícios regulatórios de mais de $300 milhões a uma empresa de telecomunicações em troca de cobertura positiva em seu site. Com tantas acusações de corrupção, críticos dizem que Netanyahu está entre os líderes mais corruptos de democracias atuais. Notavelmente, Netanyahu fez de tudo para evitar a perseguição. Incluiu adiar julgamentos por vários meios, citando ações militares, ataques aéreos nas datas e até alegando intoxicação alimentar para postergar depoimentos. Cansado de suportar encenações e continuar com o processo legal, Netanyahu tentou demitir e processar o procurador-geral por corrupção recentemente. Sem a desculpa da guerra, Bibi teria que enfrentar as acusações contra ele. Por fim, talvez o maior incentivo seja que Netanyahu precisa manter a guerra para adiar a perseguição por crimes de guerra em Gaza. A Corte Internacional de Justiça já emitiu mandados de prisão para Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. Os mandados são por crimes como o uso da fome como método de guerra, ataques intencionais contra civis, assassinato, perseguição e outros atos desumanos. Mandados de prisão emitidos em novembro de 2024. Embora naquela época as evidências de ataques a civis não fossem claras, depois surgiram provas irrefutáveis de fome deliberada e ataques à população civil de Gaza. Israel agora impôs um cerco quase total à entrada de alimentos e ajuda humanitária na faixa de Gaza, o que levou à fome generalizada entre a população. Israel bloqueou toda a ajuda internacional de entrar. Em vez disso, trocaram os canais existentes por uma nova organização própria, a Fundação Humanitária de Gaza. Em parceria com o governo dos Estados Unidos da América, esses pontos de distribuição são operados pelas Forças de Defesa de Israel e mercenários dos Estados Unidos da América, não por profissionais humanitários. Segundo Médicos Sem Fronteiras, esses locais foram chamados de zonas de extermínio orquestradas. Os pontos de ajuda são intencionalmente colocados em zonas de combate ativas, a muitos quilômetros de onde os civis estão abrigados. Civis famintos atravessam zonas de guerra perigosas. Ao chegarem, geralmente não encontram comida ou cuidados, mas sim granadas de luz, spray de pimenta e tiros reais. Diversos vídeos já surgiram mostrando soldados atirando deliberadamente em multidões que buscam ajuda. Se quiser mais provas das atrocidades atuais, ouça os militares dos Estados Unidos. O veterano Greenberry e denunciante Anthony Aguilar, que descreveu seu tempo trabalhando com a Fundação Humanitária Estados Unidos da América, Israel Bat Gaza. O quê? O que eu presenciei em Gaza só posso descrever como um deserto distópico e pós-apocalíptico. Nós, os Estados Unidos, somos cúmplices. Estamos envolvidos de mãos dadas nas atrocidades e no genocídio que estão acontecendo atualmente em Gaza. Não estamos nos pontos de distribuição nos defendendo do Hamas. Estamos usando força indiscriminada contra civis. Escalada de força que vai muito além das medidas apropriadas contra uma população desarmada e faminta. Esse depoimento é inacreditável. Existem vários vídeos mostrando mercenários americanos atuando nesses locais de ajuda, inclusive lançando granadas de efeito moral e atirando munição real na multidão. Um vídeo recente viralizou, mostrando soldados americanos aparentemente se divertindo com abusos nesses locais de ajuda. É preciso ter problemas mentais para sentir prazer vendo pessoas sofrendo, com fome ou sendo mortas. Mas é assim que está a situação agora. Por quase 2 anos, autoridades israelenses só dizem: temos direito de nos defender, mas veja estas imagens. Isso é Israel se defendendo ou é a destruição completa de toda uma região? Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 92% das casas em Gaza foram destruídas ou danificadas. Gaza, já uma das regiões mais densas do mundo, teve toda a sua população forçada a viver em tendas numa zona restrita,
ainda alvo de bombardeios. Sinceramente, como comunidade internacional, precisamos questionar como justificar tais ações como defesa. Israel usou o 7 de outubro como pretexto para fazer o que seus líderes sempre quiseram em Gaza: destruição completa e eliminação de qualquer futuro ou esperança para o povo e para a região. Isso é exatamente o que o governo israelense não quer que o mundo veja. É também por isso que o primeiro-ministro Netanyahu não pode se dar ao luxo de acabar com a guerra. Fazer isso exporia Gaza ao escrutínio internacional, revelando todos os crimes cometidos. Essas imagens não aparecem na mídia tradicional, mas nas redes sociais e em reportagens independentes como este canal do YouTube, a verdade está cada vez mais difícil de ser suprimida. A comunidade global apoia firmemente a Palestina. E mesmo nos Estados Unidos, menos de 1/3 dos cidadãos apoia as ações de Israel em Gaza, uma queda dramática em comparação com as pesquisas antes da guerra. Entre jovens americanos, quase não há apoio a Israel. Enquanto países europeus cedem à pressão popular, o governo dos Estados Unidos da América principal força para encerrar a guerra, se recusa a ceder. Em total oposição à vontade do povo americano, os políticos dos Estados Unidos continuam demonstrando uma lealdade inabalável ao governo estrangeiro de Israel. E para mostrar o quão extrema é essa lealdade dos políticos americanos a Israel, quero que você dê uma olhada nesses tweets, em uma campanha pública recente. Quando Israel precisa de proteção diplomática, políticos dos Estados Unidos da América rapidamente publicam nas redes sociais apoio incondicional a qualquer ação de Israel. O exemplo mais recente são tweets de políticos dos Estados Unidos da América ameaçando a Irlanda por decidir boicotar Israel. É só ver esses tweets repetindo frases vazias e falsa indignação, todos lendo o mesmo roteiro. Não, sem desvios, sem dissidência, apenas as digitais inconfundíveis da influência de Tel Aviv e do Ásia-Pacífico ditando cada palavra. Como a maioria dos políticos dos Estados Unidos da América recebe apoio do lobby israelense, vozes dissidentes são raríssimas. Notavelmente polêmica, a deputada Marjorie Taylor Greene tem sido muito vocal contra a influência do AIPAC sobre seus colegas. Marjorie foi isolada no Congresso apenas por dizer isso. Ela quer representar os Estados Unidos, o país para o qual ela foi eleita para servir. Reconhecer que líderes da Ásia-Pacífico fazem lobby para outro país e deveriam se registrar como agentes estrangeiros. Fatos simples que seriam completamente evidentes se você trocasse Israel por literalmente qualquer outro país. Um exemplo marcante do compromisso dos Estados Unidos da América com Israel foi a decisão do governo Trump de reter fundos de ajuda para desastres, ao proibir a assistência financiada pelos contribuintes a qualquer organização que se recuse a se envolver com empresas israelenses. Ironicamente, a Federal Emergency Management Agency exige que beneficiários dessas doações certifiquem que não operam nem operarão durante o auxílio programas que promovam ou incentivem diversidade, equidade e inclusão ou ideologias discriminatórias de equidade. Porém, essa política aplica o tratamento preferencial mais extremo não a comunidades americanas marginalizadas, mas a um país estrangeiro. O que ocorre em Gaza não é resultado do caos da guerra, mas uma campanha planejada de limpeza étnica aprovada pela liderança israelense. O colapso da ajuda humanitária por Netanyahu é parte de passos calculados para a anexação permanente. Colonos de extrema-direita com apoio estatal e proteção política viabilizaram essa estratégia e permitiram que Netanyahu escapasse da justiça, não só por corrupção interna, mas também por crimes de guerra globalmente. Mesmo com o fortalecimento do direito internacional, indignação global e dissidência interna de autoridades israelenses, a guerra persiste. Simplesmente porque um homem, Netanyahu, tem todos os motivos pessoais e políticos para manter as coisas assim. Mesmo com forte oposição pública às ações de Israel, o governo dos Estados Unidos segue apoiando. Mercenários americanos chegaram, apagões imediatos revelam uma verdade perturbadora: a guerra continua por causa do Ocidente. Com 92% das casas de Gaza destruídas civis, vivendo em acampamentos e locais de ajuda, virando zonas de violência, o mundo assiste às piores atrocidades de guerra em tempo real. O fim depende se o Ocidente, especialmente os Estados Unidos da América, romperão a cumplicidade. Até lá, a guerra continua. Não porque seja preciso, mas porque ninguém no poder quer parar. Agradeço a todos por assistirem até aqui. O tema de hoje foi difícil de discutir, porque a crise humanitária em Gaza é uma das piores atrocidades humanas que já testemunhei na minha vida. Agradeço a minha equipe pela pesquisa incrível e pela produção do vídeo.
Espero que isso faça mais pessoas no mundo verem a realidade do que ocorre em Gaza. Sempre defendi a solução de 2 estados e me anima ver mais países reconhecendo oficialmente a Palestina. Porque esse método, e não uma anexação, é o único caminho para a paz e estabilidade de longo prazo em todo o Oriente Médio. Como sempre, quero agradecer a todos vocês pelo apoio incrível e espero vê-los em breve no nosso próximo vídeo.